Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Amados irmãos e irmãs em Cristo, neste momento de quietude e oração, convido-vos a um mergulho profundo no coração de Deus. A palavra, como sempre, nos guia, nos ilumina e nos consola. E hoje, a promessa de Isaías ressoa em nossos corações, oferecendo um bálsamo para as feridas da alma, um escudo contra as tempestades da vida. Mas por que o medo parece nos assombrar, mesmo quando sabemos que Deus está conosco? Por que essa sombra persistente, essa sensação de que algo ruim está à espreita, nos impede de abraçar a vida plena que o Senhor nos oferece? Vivemos em um mundo frenético, bombardeado por notícias que muitas vezes semeiam a ansiedade e a incerteza. A insegurança, a dúvida, o receio do futuro. Tudo isso pode criar um terreno fértil para o medo. Ele se instala sorrateiramente, sussurrando em nossos ouvidos, nos convencendo de que somos incapazes, de que estamos sozinhos, de que o perigo nos espreita a cada esquina. Mas o medo, meus irmãos, não é um dom de Deus. Ele não provém da fonte da vida, do amor e da esperança. Ao contrário, o medo é uma porta que escraviza, que nos aprisiona em nossas próprias limitações, impedindo-nos de avançar rumo à liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz. Quantas vezes deixamos que o medo nos impeça de seguir nossos sonhos, de falar a verdade, de amar plenamente? Quantas vezes nos escondemos atrás de máscaras de autoproteção, com medo de sermos vulneráveis, com medo de sofrer? O medo pode se manifestar de diversas formas. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo da doença, medo da morte. E cada uma dessas manifestações nos afasta da presença amorosa de Deus, nos impede de sentir a alegria da fé, a paz que excede todo o entendimento. Mas a boa notícia, a promessa que nos sustenta, é que não estamos sozinhos nessa batalha. Deus está conosco, pronto para nos fortalecer, para nos ajudar a vencer o medo. Ele nos convida a lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele cuida de nós. Nesta jornada, exploraremos juntos as raízes do medo, como ele se manifesta em nossas vidas e, acima de tudo, como podemos enfrentá-lo com a força da fé, a graça de Deus e o amor que nos une. Vamos descobrir como transformar o medo em confiança, a dúvida em certeza, a angústia em paz. Preparem seus corações, abram suas mentes e permitam que o Espírito Santo os guie por este caminho de cura e renovação. A jornada começa agora e a promessa de Deus nos acompanha. Não temas, porque eu sou contigo. Aprofundando a reflexão sobre o medo como porta para a da escravidão, percebemos que suas garras se estendem muito além das situações concretas de perigo. Ele se infiltra em nossos pensamentos, moldando nossas percepções e limitando nossa capacidade de experimentar a alegria e a paz que Deus nos promete. Ademais, o medo muitas vezes atua como um véu que obscurece a beleza do presente, nos prendendo em preocupações com o futuro ou em arrependimentos do passado. Imaginem uma pessoa que constantemente se aflige com o que pode acontecer amanhã, que se angustia com as possíveis perdas, que se paralisa diante da incerteza. Essa pessoa, embora viva no presente, está na verdade cativa em um futuro imaginário, onde o medo reina absoluto. Consequentemente, a vida se torna uma sequência de expectativas ansiosas, de tensões e de frustrações, em vez de uma jornada de fé e esperança. Outro sim, o medo pode se manifestar como uma forma sutil de orgulho, nos levando a acreditar que somos capazes de controlar todas as circunstâncias, de prever todos os resultados. Essa ilusão de controle nos afasta da confiança em Deus, pois nos faz depender de nossas próprias forças, de nossas próprias habilidades, em vez de nos entregarmos à sua providência. E como resultado, quando as coisas não saem como planejamos, quando nos deparamos com imprevistos, o medo se intensifica, revelando a fragilidade de nossa autoconfiança. Contudo, é crucial reconhecer que o medo não é apenas um sentimento negativo, mas também um poderoso instrumento de manipulação. Ele pode ser usado para nos afastar de nossos valores,
para nos fazer aceitar situações injustas, para nos impedir de defender a verdade. Imaginem, por exemplo, a pressão que sentimos ao sermos confrontados com a opinião pública, com a ameaça de exclusão social, com a desaprovação dos outros. O medo de não sermos aceitos, de sermos julgados, pode nos levar a comprometer nossos princípios, a silenciar nossa voz, a nos conformarmos com o que é considerado normal, mesmo que isso vá contra a nossa consciência. Agora considerem como isso se aplica quando vocês se sentem tentados a esconder a fé, a não falar abertamente sobre suas crenças, a evitar discussões sobre temas religiosos com medo da reação alheia. É precisamente nesses momentos que o medo se revela como uma porta para a escravidão, nos aprisionando em uma gaiola de conformismo e de hipocrisia. Portanto, meus irmãos, a luta contra o medo exige vigilância constante, autoconhecimento profundo e, acima de tudo, uma fé inabalável em Deus. É preciso reconhecer suas múltiplas faces, suas sutis manifestações, e não permitir que ele nos domine. É preciso confrontá-lo com a luz da palavra, com a força da oração e com a certeza do amor divino. Considerando a profundidade da reflexão empreendida até aqui, percebemos que a jornada contra o medo se assemelha à travessia de um labirinto interior. A cada curva, a cada encruzilhada, somos confrontados com novas faces da angústia, com sombras que se projetam sobre os nossos passos e com a tentação de nos perdermos em caminhos sombrios. Contudo, a luz da fé, como um farol distante, nos guia, mostrando que, mesmo nas trevas, existe uma saída, uma promessa de libertação. À medida que desvendamos as artimanhas do medo, percebemos que ele não é um mero sentimento, mas uma força que se alimenta de nossas próprias fraquezas. Ele se nutre da insegurança, da dúvida, da falta de confiança em nós mesmos e, principalmente, na providência divina. É como uma erva daninha que se espalha em nosso jardim interior, sufocando as flores da esperança, da alegria e do amor. Mas, assim como um jardineiro atento, somos chamados a arrancar essa erva daninha, a podar os galhos secos, a cultivar um terreno fértil para que a graça de Deus possa florescer em plenitude. Refletindo sobre essa jornada até agora, torna-se evidente que a luta contra o medo não é um evento isolado, mas um processo contínuo de transformação. É uma batalha que se trava em nosso coração, em nossa mente e em nossas ações cotidianas. Exige coragem para enfrentar nossos demônios interiores, humildade para reconhecer nossas limitações e, acima de tudo, confiança para nos lançarmos nos braços de Deus, sabendo que Ele nunca nos abandona. Como um rio que serpenteia por entre montanhas e vales, o caminho da fé nos leva a superar obstáculos, a enfrentar desafios e a descobrir a beleza da resiliência. Através da oração, da meditação e da vivência dos sacramentos, somos fortalecidos, purificados e capacitados a romper as correntes que nos prendem. A cada passo, aprendemos a confiar mais em Deus e a confiar menos em nossas próprias forças. A questão central, portanto, não é eliminar o medo por completo, pois ele, em certa medida, faz parte da condição humana. A verdadeira vitória reside em aprender a navegar por suas águas turbulentas, em transformá-lo em um instrumento de crescimento espiritual. Em vez de nos paralisar, o medo pode nos impulsionar a buscar a Deus com mais fervor, a nos aproximar dos irmãos com mais compaixão e a viver cada dia como uma dádiva preciosa. Assim, à medida que nos aproximamos do momento culminante desta reflexão, somos convidados a contemplar o horizonte, a vislumbrar a promessa de uma vida livre, plena e abundante, onde o amor de Deus reina soberano em nossos corações. Meus queridos, chegamos agora ao limiar de uma nova consciência, de um despertar que transcende as palavras e se instala na alma. Percorremos juntos um caminho de reflexão, desvendando as múltiplas faces do medo, reconhecendo sua presença insidiosa em nossas vidas e buscando, com a graça de Deus, os meios para superá-lo. Agora, contudo, a verdadeira prova reside na aplicação prática, na transformação do conhecimento em ação, do temor em confiança. A essência da mensagem que compartilhamos não se limita a uma lista de dicas ou a um conjunto de conselhos. Ela reside na compreensão profunda
de que o medo é, acima de tudo, uma escolha. Uma escolha que fazemos, consciente ou inconscientemente, de nos render às sombras, de nos deixar aprisionar pelas correntes da dúvida, da insegurança e da descrença. Contudo, assim como podemos escolher o medo, podemos também escolher a fé, a esperança e o amor. Podemos escolher, a cada instante, trilhar o caminho da confiança, lançando sobre Deus todas as nossas preocupações, sabendo que Ele cuida de nós. O ponto crucial, meus irmãos, não é erradicar o medo por completo, pois ele, em certa medida, é inerente à experiência humana. O que realmente importa é a nossa atitude diante dele, é a nossa capacidade de reconhecê-lo, de enfrentá-lo com coragem e, acima de tudo, de transformá-lo em uma oportunidade de crescimento espiritual. Imaginem um navegante que, diante de uma tempestade, se deixa paralisar pelo pavor. Ele se afogará no medo, incapaz de lutar contra as ondas e de alcançar o porto seguro. Mas um navegador experiente, ao contrário, reconhece a fúria do mar, mas usa a tempestade como uma oportunidade para testar suas habilidades, para fortalecer seu espírito e para provar a sua fé. Portanto, a prática verdadeira começa agora. Começa no silêncio da oração, na leitura atenta da palavra, na vivência dos sacramentos, na busca constante da vontade de Deus. Começa na atenção aos pequenos detalhes, nas decisões cotidianas, nas atitudes que tomamos em relação a nós mesmos e aos outros. Começa na coragem de amar, de perdoar, de servir, mesmo quando o medo tenta nos dissuadir. Começa, enfim, na confiança inabalável no amor de Deus, na certeza de que Ele caminha conosco, que Ele nos fortalece, que Ele nos guia em cada passo. Que a promessa de Isaías, não temas porque eu sou contigo, ressoe em seus corações, não apenas como uma frase inspiradora, mas como uma verdade viva, atuante, que transforma a realidade. Que a Virgem Maria, nossa mãe, interceda por nós, nos cubra com seu manto protetor e nos ajude a vencer o medo, a abraçar a vida com alegria e a viver plenamente o Evangelho. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês e que a luz do Espírito Santo ilumine o caminho, hoje e sempre. Amém.